A gente sabe que foi um ano de muito trabalho e eu queria que a senhora destacasse alguns pontos mais relevantes do mandato da senhora de 2019. Bom, primeiramente a gente tem que revelar que foi muito importante ter feito um projeto de lei em que a gente pede políticas de fomentos para o empreendedorismo negro. Nós sabemos que a população negra tinha muita dificuldade, até tem, de poder colocar, né, o homem negro, a mulher negra como empreendedor, podendo ter todas as condições de ter estrutura para poder mostrar, né, o seu trabalho, a sua criação. E, de repente, surgiu a ideia de se fazer um projeto de lei para que houvesse, por parte do governo, uma estrutura, entendeu? Uma política realmente de fomentos para que eles possam exercer. Eles também são empreendedores de fato. Outro projeto que também foi importante é a questão da hanseníase, porque a gente sabe que os filhos das pessoas que têm hanseníase, eles foram tratados de uma forma muito terrorista. Eles foram colocados sabe, as pessoas tinham medo, tinham pavor, né, de quem tinha hanseníase, e acabou que os filhos dessas pessoas foram tratados de uma forma muito ruim, de uma forma não cuidadosa, de uma forma não respeitosa. Então, a gente tem a esperança de que isso seja modificado. Mais um projeto também que nos chama a atenção é a questão das doulas, que é uma profissão que nem todo mundo conhece. Doulas são aquelas mulheres que acompanham, né, todas as parturientes desde o momento em que elas se preparam para ter, né, o bebê, mas é uma coisa assim de acolhimento, de um tratamento, sabe, mais carinhoso, um tratamento quase que psicológico, para que aquela mulher possa ter aquela criança em paz, com tranquilidade, sem ter receio nenhum na hora do parto. Então, a gente batalha bastante, até porque há pessoas que acham que as doulas vão atrapalhar o trabalho do médico ou da enfermeira, e não é nada disso, absolutamente. Até ajuda na hora que acontece o nascimento da criança, fica uma coisa até mais tranquila, sabe, mais sensível, e a gente continua com esperança de que um dia esse projeto de lei torne-se lei. Ele já está na ordem do dia aqui nesta casa e a gente está esperando que haja um resultado positivo. Um outro destaque que, inclusive, me deixou muito feliz, muito satisfeita, foi a aprovação de um projeto de lei, quer dizer, virou lei, é a Lei 17.157, que ela pune, né, administrativamente qualquer empresa, qualquer pessoa que praticar discriminação religiosa. Inclusive, esse projeto de lei ele teve assim, um grande debate na casa. As pessoas achavam inicialmente que era uma coisa apenas para blindar a religião de matriz africana, que é a religião que eu acredito, que eu vivo intensamente, mas não. É uma lei que protege toda e qualquer religião. Você não pode, sabe, discriminar ninguém, você não pode atingir nenhuma pessoa por causa do credo dessa pessoa. E aí, quando houve esse entendimento, felizmente, né, houve assim, um consenso entre os parlamentares e o projeto, graças a Deus, foi sancionado. É a Lei 17.157. Deputada, qual foi a maior conquista ou superação da senhora aqui na Lesp? Eu acho que foi no momento em que houve um certo temor de alguns partidos, né, em relação ao projeto de lei que falava sobre a questão administrativa, a punição administrativa a quem fizesse qualquer agressão por questões religiosas. E muitos entenderam que era uma coisa apenas para proteger a religião de matriz africana, e não era isso. Muito bem. Nessa mesma época aconteceu aqui um acordo entre os partidos para que esse projeto fosse aprovado, enfim, e a gente iria entrar em recesso. Só que aconteceram algumas emendas de plenário na hora da votação, uma confusão danada, e aí o deputado Teonílio Barba falou, bom, se é assim, eu não quero mais fazer o acordo e nós vamos ficar aqui discutindo até quando Deus quiser.
É claro que se isso acontecesse, não iria nem ter o recesso do mês de julho. O presidente deixou, então, para mim, para que eu resolvesse essa questão, dependia de mim, né? Para poder acertar esse acordo. Então, eu solicitei ao deputado Teonírio Barba que ele repensasse. Agradeci dele ter defendido, né, o meu projeto de lei, mas falei para todos que quem esperou até aquele momento poderia esperar mais um mês. Mas o que eu não queria é que a casa fosse, sabe, prejudicada por causa do meu projeto. Eu sou uma pessoa muito calma, muito paciente, e que amanhã era outro dia. E assim foi, veio o recesso, e logo após o recesso essa discussão voltou, e vários deputados, a maioria dos deputados falaram para mim: talvez eu não esteja de acordo com o seu projeto, mas eu vou dar coro, eu vou ajudar você a ter a aprovação do projeto. Então, eu acho que esse momento foi um momento muito importante para mim, que a gente conseguiu a conciliação, sem ter gritos, sem ofensas, sem ninguém, sabe, perder a sua calma. Graças a Deus, a partir desse dia eu até percebi que outros deputados passaram a me olhar de uma outra forma, sabendo que eu não quero confusão, eu quero diálogo, eu quero respeito recíproco, e por isso a gente se dá muito bem com os 93 parlamentares dessa casa. Deputada, eu queria que a senhora também falasse um pouquinho para a gente, na sua visão, quais foram os temas mais discutidos aqui na Alesp em 2019? Olha, a questão da violência obstétrica foi bastante discutido, porque as mulheres tiveram, assim, sabe, muita agilidade, muita rapidez para poder discutir isso de forma veemente, sabe? Inclusive, algumas discussões foram bem calorosas, mas valeu a pena, porque é uma coisa que atinge principalmente mulheres menos favorecidas, mulheres mais pobres, né? Isso chamou bastante a atenção da casa. Evidentemente que outra questão que a gente não pode deixar de citar é a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, ela está mobilizando, sabe, centenas e centenas de servidores vindo diariamente aqui à casa, lotando as galerias, porque houve um entendimento de que é uma reforma que vai prejudicar muitíssimo, não só os servidores, mas principalmente as famílias desses servidores. Então, foi uma coisa que chamou bastante atenção e houve uma presença, assim, plena das pessoas aqui nas galerias. E, deputada, o que a senhora espera para o ano de 2020? Olha, eu espero sinceramente que essa 19ª legislatura, que está sendo considerada assim a mais, sabe, contundente em termos de comportamento de parlamentares, as pessoas ficaram muito tensas e ficam, sabe, com a continuidade de ofensas, de gritos, enfim. Eu acho que a Alesp, ela precisa mostrar uma outra imagem, a imagem que ela sempre teve, que é um lugar, é um parlamento. Parlamento vem de parlar, parlar significa conversar, dialogar, e as pessoas, acho que algumas pessoas esqueceram disso. O que a gente quer é que haja um cumprimento do dever em primeiro lugar, porque nenhum deputado veio aqui para passar tempo. Acho que todo mundo tem o compromisso de exercer o seu mandato com o foco na população, saber o que é importante, as demandas, as necessidades, né? Lutar pelo seu eleitorado e esquecer as diferenças de siglas partidárias, porque às vezes essas questões de esquerda e de direita acabam tendo muitos conflitos, passa por uma questão pessoal, e isso não pode acontecer. Eu acho que não vale, não acrescenta, não fortalece o parlamento. Então, o que eu espero é que haja muito diálogo, que haja paz, que não cessem as discussões, elas sempre vão ter que acontecer, né? O debate é uma coisa que enriquece, as pessoas ficam sabendo mais do que é a verdadeira política, né? Mas que a gente possa fazer isso num ambiente de respeito, um ambiente de paz no coração e podendo exercer, enfim, a sua luta, sabe, lutar pelo seu povo, pela sua religião, pelo seu gênero, mas simplesmente respeitoso. Aí a gente vai ficar
realmente tranquila e vou ficar muito feliz, porque antes era assim, e mudou, infelizmente mudou, nessa 19ª legislatura. Paz nos corações é o que a gente quer.